Olá, boa noite. Você consegue me ouvir bem? Olá, boa noite. Você consegue me ouvir bem? Olá, Marjorie, Caian, Gisele. Olá, boa noite. Você consegue me ouvir bem? Olá, Marjorie, Caian, Gisele. Olá, boa noite. Você consegue me ouvir bem? Olá, Marjorie, Caian, Gisele. Então tá, pessoal, boa noite a todos. Vamos iniciar, a gente já tem aqui 18 pessoas assistindo. Olá, boa noite. Você consegue me ouvir bem? Peço desculpas pelo problema que deu no Facebook. Infelizmente, eu não consegui transmitir por ali, acho que é o software que eu estou utilizando. Vamos fazer aqui pelo Instagram mesmo. Instagram não, pelo YouTube, tá? E aí, como é que vocês estão lidando com essa história da quarentena? Então tá, pessoal, boa noite a todos. Estão conseguindo fazer alguma coisa? Atividade física? Estão lendo, vendo seriado no Netflix? Como é que tá a situação? Pelo problema que deu no Facebook. Assim, ó, nessas 2 semanas que decorreram desde o dia 18, que nós estamos afastados da escola, os professores estão trabalhando em estratégias para que vocês possam estudar em casa. E aí, como é que vocês estão lidando com essa história da quarentena? Bem desprevenido em relação às metodologias que nós utilizaríamos com vocês. Estão lendo, vendo e aí a gente utilizou essas 2 semanas para pensar formas de estudo, formas de trazer, de levar a educação à distância para todo mundo. Da escola, então eu vou apresentar para vocês algumas ideias e aí a gente vai conversando. Vocês possam estudar em casa. E aí, como é que vocês estão lidando com essa história da quarentena? Estão trazendo informação às metodologias que nós utilizaríamos com vocês. Física, estão lendo, vendo. E aí, vamos ver se melhorou. Aí, vamos ver se melhorou agora o áudio. E aí, tá melhor um pouquinho agora? Vamos arrumando aqui, ajeitando enquanto o pessoal vai chegando. Perfeito. Então depois vocês podem compartilhar com os vizinhos de vocês, com os colegas, os amigos, para que todo mundo possa entender como é que vai funcionar esse período agora, tá? Então eu vou apresentar para vocês o que nós professores pensamos para atingir todos os níveis, desde a educação infantil até o curso técnico, magistério, EJA, ensino médio, certo? Então vamos iniciar, tá? Então as orientações de estudos para esse período de quarentena. Qualquer coisa que acontecer, vocês vão me informando aí, certo? Bom,
Então a primeira ideia é como acessar a sua turma e entrar em contato com seus professores. Tá? Boa noite aí o pessoal que está chegando. Então, o primeiro desafio que nós enfrentamos foi como atingir a todos os alunos, como fazer com que eles entrem em contato conosco. Então a gente estabeleceu algumas ideias, algumas estratégias que eu vou apresentar para vocês. Tá? A primeira ideia é que todos acessem o site da escola, gg.gg/EMEB Liberato. Eu vou digitar aqui para que vocês possam ter. Depois eu vou compartilhar lá no Facebook e no Instagram da escola também. Quem não segue o Instagram da escola pode procurar lá, é EMEB Liberato Poa, certo? Bom, acessando o site da escola, eu vou abrir aqui para vocês. Acessando o site da escola, vocês vão poder visualizar algumas abas. Vocês podem acessar pelo celular, pelo computador. E aí nós temos o informativo da quarentena, certo? Em algum local aqui do site, vocês vão encontrar essa aba. Encontre a sua turma para atividades à distância. E aí vocês vão expandir esta aba e vão buscar onde está a turma de vocês. E aí, quando vocês encontrarem a turma, cliquem e ele vai direcionar para os canais de atendimento dos professores. Só uma ressalva. O ensino médio, todas as 5 turmas do ensino médio vão acessar por esse mesmo link. O curso técnico por esse link, o normal por esse e a EJA por esse. Só está dividido por turma as turmas do ensino fundamental e da educação infantil, certo? A educação infantil eu vou colocar assim que a gente terminar esse vídeo, certo? Bom, clicando na turma, como é que vai se proceder? Tá? Então, tu vai clicar lá na turma, vai encontrar a turma ali e vai clicar. Bom, a turma, ela vai poder ter 4 canais de atendimento. Quais que seriam esses canais? Tá? Acho que eu não coloquei ali o site da escola para vocês verem, né? Agora que eu vi que eu acho que eu não compartilhei. Deixa eu começar de novo aqui. Tá? Bom, aqui no site da escola, nós temos a aba Encontre a sua turma para atividades à distância. Vai estar assim o site. Aí vocês clicam, como eu expliquei antes, e procura a turma de vocês. Tá? E aí é só clicar no link. Certo? Bom. Os 4 canais de atendimento que os professores vão trabalhar com vocês pode ser via WhatsApp, via aplicativo do Telegram, via Facebook e via Google Classroom, certo? E aí depende da turma, depende do professor, vocês vão ter o atendimento por um desses canais. Então é bom vocês prestarem atenção na hora que vocês clicarem lá no link, porque ele vai direcionar para o canal que o professor vai utilizar, certo? Bom, já baixa então, quem não tem o WhatsApp, eu acho que todo mundo deve ter, baixem aí para o celular de vocês o Telegram, aí tem o site do Facebook e o Google Classroom, certo? Deixa eu fazer uma pausa aqui, ver se alguém tem alguma dúvida.
Melhorou o som agora? Vou colocar aqui o site então para que vocês possam acessar. Deixa eu digitar aqui o site. Deixar aqui embaixo o site então para que vocês possam acessar ele, certo? Então o Pablo está perguntando aqui, sim, vamos utilizar o Google Sala de Aula. E aí eu vou mostrar depois como que a gente acessa o Google Sala de Aula, tá? Sim, vamos colocar lá no grupo do WhatsApp, Jean. Bom, vocês baixando esses aplicativos, vocês já conseguem entrar direto. Então eu recomendo que antes de vocês clicarem lá no aplicativo da turma, que vocês baixem eles. Tá? E aí quando vocês clicarem no aplicativo, vocês vão tocar direto para lá. Certo? Bom, todas essas ferramentas é importante frisar. Tem gente que não tem computador e tem gente que pode estar com o celular estragado, enfim, tá? Então todas as ferramentas utilizadas pelos professores da escola podem ser acessadas pelo computador e pelo celular, certo? E também, agora eu vou fazer um pedido, uh, vamos baixar também o aplicativo Zoom, tá? Por esse aplicativo, a gente vai poder se enxergar. Então a gente vai fazer algumas reuniões, algumas aulas online, ao vivo, por esses canais. Então tem o Zoom e tem o Meet. Tá? Então vocês, se o professor for compartilhar a tela do computador, como eu estou compartilhando com vocês agora, ele vai usar provavelmente o Zoom. Se for apenas fazer uma aula conversada, vão fazer pelo Meet, que é mais fácil, tá? Então eu peço que vocês também baixem esses aplicativos, ok? Então ali a Ingrid pergunta, em questão ao tempo que não estávamos tendo aula, terá recuperação de faltas? Ingrid, a gente não tem ainda uma orientação da Secretaria de Educação, tá? Mas provavelmente sim, nós recuperaremos esse tempo todo que não teve aula. Então foram 8, 10 dias. Isso, né? 10 dias ao todo. Ó, a Brenda, que é integrante do conselho escolar, ela fez um grupo de WhatsApp dos alunos da escola. Vocês podem acessar por ele. Mandem um número para ela. Ela está compartilhando o número. Eu vou colocar. Posso compartilhar aqui o teu número, Brenda? Para o pessoal entrar em contato contigo? O Hangout é esse Meet. Ele é um pouquinho mais avançado que o Hangout. Tá, Ingrid? Vou copiar aqui o número da Brenda para deixar exposto no vídeo. Opa. E assim, né? Eu peço desculpas para vocês. Eu não tenho muita prática ainda com essa história de transmissão, né? Então, qualquer erro que aconteça, já peço desculpas. Vou colocar aqui que é a Brenda.
Certo? Deixa eu ver se eu consigo arrumar o tamanho da fonte. Então aí o telefone da Brenda, tá? Então valeu, Brenda, por disponibilizar teu número, certo? Bom, sim, Luciane, vai ser diretamente com as profs referência, com o prof de inglês, prof de artes, prof de educação física e a volante, tá? E aí vai ser no canal que está ali no site da escola, certo? Isso, a professora Ana está participando ali também, auxiliando. Muito obrigado, professora Ana. Eu vi que estava a professora Isabel também aqui, não sei se ela está ainda. Boa noite, Carla. Tu diz que não está no grupo. Tá conseguindo ouvir agora? Ó, tá ali a professora Simone também participando. Então me ajudem a responder para o pessoal aí, conforme as nossas reuniões que tivemos. Então, assim, recapitulando para quem está chegando agora, tá? É importante ter baixado no computador, no computador não, no celular, o WhatsApp, Telegram, Facebook, o Google Sala de Aula e os aplicativos Zoom e Meet, tá? E aí eu posso dar uma prévia para vocês agora, qual é o canal que cada professor vai utilizar, para vocês saberem mais ou menos, tá? Então a gente tem aqui a 11, vai ser o WhatsApp. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Tá. A 12 e a 13 vai ser o Facebook. As professoras criaram um grupo no Facebook. A 14 vai ser o WhatsApp. A 15, Telegram. A 21, Facebook. 22, 23, 24, 25 e 31 vai ser o WhatsApp. 32 vai ser o Telegram. O 33, a professora Eveline me mandou o link lá para o Facebook. Eu não coloquei aqui ainda, mas vai ser o Facebook, tá? Logo mais eu já vou alterar esse link da professora Eveline também. A professora Silvia vai atender pelo Facebook também. E as B10 e B20 pelo Telegram, exceto a B23, que vai ser pelo grupo da turma. Já existe um grupo da turma, vai ser então ali com a professora Márcia, tá? E as B30, C10, C20, C30, então já tem um grupo no Telegram para cada uma dessas turmas. Para cada um dos anos ciclos, na verdade, tá? A TJ também, o ensino médio tem o grupo ali do ensino médio, que não vai ser aquele grupo que os alunos criaram. Esse grupo do ensino médio é um grupo que os professores já têm acesso a ele. E aí os professores também vão encaminhar as atividades por ali. E aí nós temos a página do curso técnico, a página do curso normal e a página da EJA. Certo? Bom, agora, deixa eu ver se tem alguma dúvida. Deixa eu só acessar aqui. Sim, Jéssica, para as crianças de jardim também. Eu só não consegui tempo ainda de colocar. Mas hoje à noite já vai estar aqui no site para acessar o jardim. Tá?
Larsen, a B13 vai ser pelo Telegram, tá? Então não é o grupo do Facebook. Ah, eu vi ali, Juliana, obrigado por responder. Ana Júlia, valeu também. É só clicar ali, ó, eu vou fazer o exemplo. Então aqui B13, ó. Então só para exemplificar, B13 entra, clicou ali no link da B13, então ele já vai perguntar se quer entrar no grupo do Telegram. Aí é só colocar ali que quer entrar no grupo do Telegram. Então se tu já tens o Telegram, já vai acessar o link dele ali, o grupo, o canal do Telegram. Certo? Então é só clicar no link que ele já vai direcionar para o grupo lá do Telegram. Bom, vamos avançar um pouquinho? Posso? Certo? Tá, então essa aqui é a forma de ingressar na turma. Ok? Bom, aí, para as turmas B30, C10, C20, C30, TJ e ensino médio, isso, Carlos, eu avisei já. Avisei porque o pessoal precisa baixar esses aplicativos. Tá? Então, para essas turmas dos anos finais, do sexto ano até o final do ensino médio, vocês também vão acessar pelo Google Sala de Aula. Tá? Então, lá no Google Sala de Aula, tem uma turma. Essa turma vocês acessam assim, ó. Aqui existe o código de acesso conforme o nível e a turma de vocês, tá? Então B30, C10, C20, C30, TJ, as turmas 121 e 122, que agora é 120, a turma 231, 241, 351 e 361. Como que faz para acessar o Google Sala de Aula? Aqui embaixo, no site da escola, nós temos dois tutoriais de acesso a esse Google Sala de Aula. Então vocês podem acessar. Quem está acompanhando aqui pelo canal, o canal que eu utilizo para dar aula para a gurizada, tá aqui no canal também esses dois tutoriais. Então, terminando esse vídeo, já pode assistir ele. Então, tem um tutorial para acesso pelo computador e outro tutorial para acessar pelo celular. Tá? Das duas formas, vocês vão precisar ter um e-mail. E aí que vem o detalhe, como acessar esse e-mail de vocês. Então, aqui na página da escola, bem na parte de cima da página da escola, nós temos o e-mail dos alunos, tá? E aí vocês vão clicar nesse e-mail dos alunos, só que nós temos um problema, tá? Só que esse problema já está sendo solucionado pela Secretaria de Educação. Nós só temos acesso aos e-mails de quem se matriculou até abril de 2019. Então é só clicar aqui na página, no ícone do e-mail, que vai direcionar vocês para uma relação de e-mail, tá? Então é só seguir as orientações que vocês acessam o e-mail de vocês, tá? Qualquer coisa vocês podem me perguntar que eu auxilio nesse acesso, nesse primeiro acesso. E quem não conseguir acessar o e-mail agora, não se preocupa, porque as tarefas também vão ser colocadas lá nos grupos do Telegram. Então vocês não vão ficar sem ter as tarefas, as atividades dos professores, tá? Não se preocupem, acho que falhou ali a minha internet, tá? O que importa nesse momento é que vocês baixem os aplicativos, utilizem agora 2 dias para tentar acessar, para entrar em contato com os professores, e aí a partir do momento que vocês conseguirem acessar esses aplicativos, aí então vocês começam a fazer as atividades, tá? A Juliana está lembrando que amanhã os professores já está valendo então para os professores, a gente já vai começar a divulgar as aulas, as atividades. E aí nós organizamos um dia para cada atividade.
Tá? E aí, esse dia, eu vou marcar com vocês, então o pessoal da manhã, depois eu vou colocar ali no Facebook da escola e pelos grupos que a gente tem aí em contato, o horário que a gente vai fazer uma conversa já por esse aplicativo Zoom, certo? Então a gente vai amanhã de manhã conversar pelo Zoom e o pessoal do ensino médio a gente vai conversar amanhã de noite para ver aí quais são os horários que vocês devem acessar esse material, tá? Como é que vai ser essa rotina de estudos. Hoje saiu então um decreto, para quem não acompanhou pelo noticiário, o governador do estado ele emitiu um decreto que todas as escolas municipais, particulares e estaduais deverão estar fechadas até o dia 30 de abril. Tá? Então, com certeza, nós teremos, no mínimo, mais um mês de aula à distância. Tá? Então, é importante que agora, nessa primeira semana, vamos utilizar para aprender a usar as ferramentas, para tirar dúvidas. E aí, quando vocês se sentirem bem confortáveis, começa a fazer as atividades que os professores vão encaminhar para vocês. Tá? Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui. Caian, sim, vai ser validado como aula. Isso, professora Carla. O nome do site, ele está aqui embaixo. Então vocês podem acompanhar ali. Está aqui, não sei como é que está aqui na minha tela. Deixa eu ver aqui. Não, pro outro lado. Está aqui no cantinho da tela. Ó. Eu vou botar a câmera aqui pertinho. Tá? Então ali é o site que vocês podem acessar, que é o site da escola. Ok? Vamos ver aí, colegas, me ajudem. Será que tem mais alguma coisa para a gente comentar para os alunos? Ó, a página do Telegram fica aqui. Né? Então vocês podem entrar na turma. Então, por exemplo, eu entrei na turma B13. Então a professora já encaminhou uma atividade aqui. É só clicar na atividade e sair fazendo a atividade. Tá? Ó, a atividade que a professora Lisiane fez aqui seria a leitura desse livro. Certo? Para o primeiro e terceiro ano também, Pamela. Vai ser ali para todos os níveis da escola. Tá? Pablo, entra ali no site da escola, tem uma parte do site que direciona vocês para consultar o e-mail. Tá? A 231 também vai ter atividades pelo Telegram. A professora Isabel pede para comentar sobre a periodicidade. Então, a gente comentou assim, para ter atividade todos os dias para os alunos. Os professores dos anos finais, a gente combinou que toda quarta-feira eles vão postar. E aí, como a professora Ana está comentando, a gente vai organizar uma rotina de estudos com os alunos. Então, cada dia os alunos vão buscar informações em relação a uma determinada disciplina. E para os anos iniciais também. Então, cada dia vai ter uma determinada tarefa para eles fazerem. Seja pelo WhatsApp, pelo Instagram não, pelo Telegram, pelo Facebook. A professora Ana Júlia está comentando que os jardins vão ter acesso direto ali pelo Facebook, nos grupos do jardim. Isso, professora Carla, as atividades semanais vai ser pelo menos uma, duas atividades para cada disciplina. Isso, Luciane, vai contar como atividade e se for autorizado a gente vai elaborar mais algumas atividades já para recuperar aquele período que nós não tivemos de aula, que
esses 10 dias que passaram, tá? Mas a gente já pediu para os professores planejarem tarefas contando a partir de segunda-feira ontem, tá? 30 de março. Então, desde ontem já vai ter tarefa para os alunos fazerem, tá? Vai acumular um pouquinho nesse início, mas depois aí segue normal, tá? Ó, a professora Ana Júlia também ali, conforme a reunião que fizeram com as profs da educação infantil, vai ter atividade diariamente. A Jéssica pediu para reprisar ali os aplicativos, tá? Então eu vou tentar colocar as imagens desses aplicativos aqui no para vocês poderem ver, tá? Todos os aplicativos numa mesma página. Deixa eu só me dar um momentinho aqui, enquanto isso podem ir comentando. Então acho que vocês estão conseguindo visualizar o que eu estou fazendo aí, né? Tá. Então, Jéssica, são esses aplicativos que inicialmente é preciso baixar, tá? Isso, a professora Isabel ali, ela pede para ficar atento que no caso dos pequeninhos ali do jardim, primeiro ciclo, e até B10 e B20 precisa um pouco do auxílio das famílias, né, para acompanhar as atividades, tá? Aqui é importante que todos os alunos, né, na medida do possível, na medida que tenham acesso, consigam acessar os aplicativos para poder ter as atividades, né? A Lobinha Rara, sim, para instalar o aplicativo para B12 também. A professora Lia já está lá com as atividades planejadas, já tem atividade de sócio histórica para amanhã. O ideal é que tenham esse acesso todos, né, até para aprender a usar essa ferramenta. Esse momento está sendo importante também para a gente aprender a entrar nessa era tecnológica, né? O século XXI aí, a gente está na revolução tecnológica, né? Então já desde a escola aprender a utilizar essas ferramentas. A B23 também vai ter, a B23 tem o grupo da turma no WhatsApp, vai seguir com aquele grupo da turma no WhatsApp. Caian, é bom ter os dois, porque dependendo da atividade, a gente vai utilizar um ou outro. Tá? Se a gente for compartilhar alguma tarefa na tela, assim como eu estou fazendo agora, aí a gente vai precisar do Zoom. Se for apenas para conversar, aí o Meet é mais interessante. Tá? Então, baixa os dois. Não são aplicativos pesados, são aplicativos leves até. Maurício, amanhã, sim, a gente vai tentar fazer uma reuniãozinha com o pessoal da B30, C10, C20, C30 e TJ, tá? Eu até posso colocar depois no Facebook da escola um informativo sobre os horários, até para vocês poderem se organizar em casa na rotina de estudos. Então, qual é o dia que nós, professores, estamos recomendando para que vocês possam estudar? Então, cada disciplina num determinado dia.
tá? Pedro, a B33 vai ter o grupo lá no Telegram e no Google Sala de Aula, tá? Pedro e Maurício. Então, não sei, pessoal, se tem mais alguma dúvida. É, para todos os anos, desde o JA até o pessoal lá do magistério e do curso técnico. Todas as turmas da escola, a gente está ali hoje, se eu não me engano, com 45, 46 turmas na escola, todas as turmas vão ter aulas à distância nesse período. A A31 da professora Rochelle também. Então, Pedro, os aplicativos que precisa baixar são esses que estão aqui na. Deu branco. Esses que estão aqui na tela agora. Tá? Todos esses é importante que vocês façam o download. Acho que é isso, né? Ah, então, assim, agora fiquem atentos pelos grupos. Todos os grupos vão entrando, então, entre hoje e amanhã. Fiquem atentos que a gente vai publicar tanto nos grupos como no Instagram e no Facebook da escola a rotina de estudos de vocês. Tá? E qualquer dúvida, por favor, entre em contato com os professores, tá? Com os professores de vocês. O SOI, então, não sei se a professora Ana ainda está aí online. O SOI, a professora Aline, a professora Ana, a professora Patrícia, a professora Rochelle, juntamente com a supervisão da escola, a professora Angélica, a professora Osmar, a professora Juliana, a gente vai organizar horários de atendimento, de orientação de estudos aos alunos. Tá? Então é importante que participem também desses momentos com a equipe pedagógica da escola, que esses atendimentos que a gente vai fazer não vai ser em relação às disciplinas, mas vai ser sobre a rotina de estudos, como estudar em casa, como estudar à distância. Então esse vai ser o grande desafio, tá? Porque não vai ter o contato direto com o professor presencialmente, mas a gente vai precisar auxiliar em alguns aspectos esses alunos, tá? Ah, perfeito, Luciane. A gente tem o grupo de mães ali do Conselho Escolar, vamos divulgar também, tá? Obrigado, Larsen. Foi uma luta aí pensar nessas estratégias todas ao longo dessas 2 semanas, porque nos pegou também desprevenido. A gente está acostumado a dar aula na sala de aula com quadro e os materiais que a gente tem na escola. Então a gente também teve que se reinventar nesse período agora, tá? A nós, né, professora Isabel, a todos nós aí, né, parabenizar pelo empenho de todos, né? Kim, a 351 vai utilizar o Telegram e o Google Sala de Aula, certo? Eu acho que é a Viviane até, essa pessoa que é a Kim. Sim, Caian, vai ter contato direto com os profs da tua turma, tá? Então pode utilizar eles para acessar diretamente. Ah, não sei, professora Isabel, professora Ana, professora Juliana, professora Carla, não sei quem mais estava por aí. Mais algum recadinho? Acho que é isso, né? Agora acho que vamos tentar aí se orientar, ver como é que consegue acessar esses aplicativos. Eu vou trabalhar agora nessa organização dos horários para que a gente possa conversar no dia de amanhã. Se não der para conversar durante o turno da manhã, a gente conversa no turno da tarde para explicar então como que a gente vai proceder daqui para frente, tá?
Então aproveitem hoje e as primeiras horas de amanhã para acessar esses aplicativos, para se cadastrar, para entrar no site da escola, para ver se consegue acessar o e-mail. Se não conseguir acessar o e-mail, a gente já tem uma ferramenta para resolver esse acesso do e-mail. Então aguardem as orientações de amanhã. E é isso. Né? Isso, vamos divulgar aos pais. A gente vai encaminhar ali para Adriana, para Carla, para Aline e para Sabrina, que são as mães representantes dos responsáveis do conselho escolar. Vão pedir que elas encaminhem para vocês. Assim como a Brenda pediu para os alunos que não estão no grupo dos alunos, ela pediu para que eles procurem ela. Vou pedir também que vocês procurem a Adriana, a Carla, a Aline e a Sabrina para ingressar nesse grupo também dos pais do Liberato, para que a gente possa estabelecer essa comunicação entre os familiares e os professores, funcionários da escola. Tá? Uma pergunta também, algumas pessoas têm me mandado mensagem, principalmente o pessoal da noite, perguntando sobre a secretaria da escola. Pessoal, a secretaria da escola está fechada por tempo indeterminado. Tá? Ela só vai abrir quando a escola retornar às atividades. Então, por enquanto, não tem como emitir nenhum documento em nome da escola. Tá? Então, infelizmente, não tem como... Vocês vão chegar lá na escola, vai estar fechada a escola. Não, então, não adianta procurar a secretaria. Ok? Divulguem para os alunos, por favor. Tá? Márcia, essa é uma preocupação nossa. Como chegar nos alunos que não têm acesso? Ainda não temos essa resposta. Tá? A gente está pensando em alguma estratégia, mas a gente não conseguiu chegar num ponto em comum. Tá? Claro que se tiver como compartilhar de alguma maneira, né? Se vocês conhecerem alguém, algum vizinho, se vocês têm o contato de WhatsApp das famílias aí que não assistiram essa videoconferência nossa, a ideia é que a gente dissemine. Hoje a gente está com em torno de 1.400 alunos na escola. Eu acho que a gente consegue acessar aí a maioria dos alunos. Claro que nem assim, lá na escola a gente consegue 100%, né? Muitos alunos faltam, muitos alunos têm muita dificuldade, então nem na escola a gente consegue atingir 100%. Mas, claro, a gente conta com o auxílio, com a ajuda de todos os alunos e familiares para disseminar essas informações agora pela comunidade do bairro Sarandi e arredores, né, para ver se a gente consegue acessar um maior número. Como funciona para os pais entrarem nesse grupo? Eu vou pedir para as meninas ali, para as mães, para as 4 mães entrarem em contato. Vamos ver se a gente consegue disponibilizar o telefone delas para elas incluírem vocês nesse grupo, tá? Pode ser? Foi a Márcia, né, que pediu. E os professores também estão se disponibilizando aí. A professora Ana Júlia, né, está se colocando à disposição para auxiliar as famílias. Podem procurar a professora Ana Júlia no Facebook, tá? Ali pelo Facebook da escola, professora Ana Júlia Miller. Maurício, vamos ver o que aconteceu. Não sei, vamos tentar entrar. Disse que não foi encontrado. Para entrar no grupo da escola, esse tem que entrar pelo Google, por esse e-mail que eu falei que está ali no site da escola. Se tentar entrar pelo e-mail de vocês, o de uso comum, vocês não conseguem acessar. Tá? Então, é importante que acesse por aquele e-mail que está ali no site. Tá? Amanhã, na hora que a gente conversar, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que acessa esse e-mail da escola. Tá? Então, com calma. Claro que aqui eu não vou falar para todo mundo, porque tem os familiares dos anos iniciais que aí não precisa acessar agora. Mas é bom frisar também que os filhos de vocês têm também esse e-mail lá o e-mail da prefeitura. Então, se vocês já quiserem acessar esse e-mail dos filhos de vocês, já desde a 10 tem esses e-mails. Tá? Isso aí, ó.
Muito bem observado, Larsen. Agora é a hora da união nossa, né? Com certeza isso vai ser um dos aspectos que vai sair desse tempo de isolamento social, né? Essa união, né? Em prol de um bem comum que é a educação aí dos nossos alunos, né? Ó, o Caian tá colocando aí o WhatsApp da mãe dele, que é a representante do conselho escolar. Eu vou escrever aqui o WhatsApp, pode ser. Então eu vou pedir que vocês. Depois eu coloco no Facebook da escola também esse e-mail, tá? Vamos colocar aqui. Opa, perdão. Vamos colocar aqui. E aí os alunos podem procurar a Brenda e procurar os pais aí, as mães do conselho escolar. Ó, aqui o Edson está colocando à disposição o telefone também da Adriana. Acho que é bacana vocês entrarem em contato para entrar nesse grupo comum aí de alunos e responsáveis. Deixa eu pegar aqui o telefone. E novamente eu peço desculpas ali pelo atraso no início, mas realmente eu não consegui fazer a transmissão no Facebook. Não sei o que estava acontecendo, tá? Mas eu acho que deu para entender alguma coisa, né? Que a gente vai fazer, algumas informações. Deixa eu ver aqui se eu busco da Brenda. Lá em cima. Aqui, achei. Tá, então esses aí são alguns contatos que vocês podem utilizar para entrar no grupo comum aí dos familiares e das. Sim, isso aí, Larsen. Eu vou te falar assim, ó, esse e-mail é para os alunos que foram matriculados até abril. Na semana passada, na sexta-feira, nós fomos lá na escola e fizemos o levantamento de todos os alunos que entraram após abril do ano passado. Chegamos num número aproximado aí de 400, 450 alunos. Nós já encaminhamos a relação de nomes para a Secretaria de Educação fazer esses e-mails, produzir esses e-mails. Só que também é um volume grande de e-mails para ser construído em pouco tempo. Nós encaminhamos na sexta-feira, tá? Então, assim que a gente tiver esses e-mails em mãos, nós vamos divulgar nos canais esses que os e-mails já estarão lá no site da escola. E aí vocês vão poder acessar por lá. Então vamos só ter um pouquinho de paciência, que assim que tiver pronto, a gente vai informar vocês. Tá? E se serve de consolo, nós temos aí hoje aproximadamente 10 professores que não têm e-mail também. Então, por enquanto, eles não vão conseguir entrar no Google Sala de Aula. Então, a gente está fazendo uma ponte aí, eles estão encaminhando para a supervisão da escola e aí a supervisão vai colocar as atividades lá para os alunos. Então, alguns professores também ainda estão sem e-mail, tá? Assim que o pessoal da SMED terminar essa confecção dos e-mails, a gente vai informar a todos, certo?
Então, Maurício, eu te auxilio, tá? Agora eu voltei ali no Maurício. Maurício, amanhã a gente vai conversar, tá, com o pessoal do ensino médio. Vamos ver o que, que é a situação ali para cada um entrar lá no Google Sala de Aula, tá? Acho que é isso, né, pessoal? Acho que já deu para ter uma ideia do que a gente vai fazer nesse período. Eu acho que a gente pode tentar fazer uma aproximação como essa, pelo menos uma vez por semana. E aí a gente pode fazer por um daqueles dois aplicativos para não precisar fazer pelo YouTube, porque no YouTube também acaba só um falando. Eu fico aqui falando e vocês vão escrevendo, né? Então daqui a pouco por um daqueles aplicativos, o Zoom ou o Meet, a gente consegue uma participação maior e fazer uma reunião, né? Ah, show, Maurício. Aí, então, muito bom. Conseguiu. E aí, e aí vamos ver se a gente consegue fazer uma reunião, pelo menos, aí geral da escola, uma vez por semana, para fazer uma análise do que está acontecendo e até para ver se a gente tem alguma novidade em relação a retorno, em relação a acesso dos alunos, tá? Certo, pessoal? Então acho que é por aí, tá? Agradeço imensamente a participação de todos. Eu estou acompanhando aqui, teve um momento que tivemos 60 pessoas assistindo, 59 pessoas assistindo simultaneamente. Muito bom, tá? Mas ainda é pouco, se a gente pensar que a escola tem mais de 1.400 alunos, tá? Então, eu peço agora que vocês compartilhem o link desse vídeo com as famílias, ou se não quiser compartilhar o link, compartilhe as informações, pelo menos com as famílias agora, com os contatos de vocês, com os colegas de vocês de turma, tá? Ingrid, não, isso que é o bacana das aulas online. A aula online, ela pode ser acessada a qualquer momento, em qualquer horário, tá? Uma coisa que a gente vai só definir o horário fixo vai ser aquela reunião que a gente vai fazer com a equipe pedagógica, com a supervisão e com o SOI. Isso sim, a gente vai procurar fazer um horário fixo que a gente vai divulgar posteriormente qual que vai ser esse horário. A gente vai pedir que nesse horário todos os alunos entrem. A gente vai procurar respeitar o turno de cada aluno, mas como a gente sabe agora que a gente está nessa situação de quarentena, de repente a gente faz uma outra dinâmica. Tá? O e-mail serve para entrar na sala de aula do Google. O Diego está perguntando ali. Lucas, amanhã quando a gente for conversar com o pessoal do terceiro ciclo, a gente, ali do pessoal de C20, C30, C10, B30, a gente vê como é que entra ali no grupo da turma, se não conseguir ainda hoje, tá? Certo? Então tá, pessoal, valeu então pela presença de todos, tá? Em nome de toda a equipe da escola, tá? Então a gente deseja um ótimo período de estudos para vocês, tá? Que a gente já sabe que pelo menos até 30 de abril a gente vai fazer esse contato virtual, tá? O acesso já está liberado para todas as turmas. Se alguém não conseguir amanhã, a gente vai conversar novamente e aí separado por grupos para ver se a gente consegue resolver esses acessos, ok? Então um forte abraço a todos vocês, alunos, a todos vocês responsáveis, em nome de todos os professores e funcionários da Escola Liberato. Se cuidem, se puderem, não saiam de casa, saiam apenas para o necessário, fiquem em casa, fiquem estudando, fiquem lendo, fiquem olhando séries, olhando filmes, fazendo alguma atividade física em casa, brincando, se divertindo também, tá? Nos vemos na próxima live e no nosso próximo encontro. Um forte abraço, galera, e uma boa noite. Até mais. Valeu!